conhecida ao redor da terra. Move de forma sobrenatural. O Senhor conhece o nosso coração, ó Pai, ao trazer a Ti aquilo que lhe é devido. O Senhor dê graça, multiplique na vida dos Teus filhos, que todos tenham uma aliança contigo, ó Pai. O Senhor venha mover de forma sobrenatural, trazer a transformação, que esse próximo ano seja um ano de mudanças, um ano de prosperidade, de abundância, que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Paz. Boa noite. Quem está feliz? É noite, mas é dia, mas é noite, né, amados? Glória a Deus. Tem alguém nos dando a honra, a alegria e o prazer da visita pela primeira vez? Se tiver, dá um tchauzinho. Deixa eu te conhecer em nome de Jesus. Tem? Seja bem-vindo, querida. Que Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Mais alguém, gente? Sejam bem-vindos, glória a Deus, 2 pessoas ali, aqui também, sejam bem-vindos, que Deus abençoe em nome de Jesus, hein? Amém? Vamos orar, queridos. Deixa eu só falar algo que me veio assim no coração quando eu estava olhando para essas ofertas aqui. Quando nós começamos aqui a igreja a ministrar dízimos e ofertas e essas coisas, obviamente, não é sempre a gente ministrou, mas eu lembro que eu falava assim, ó, nós já estamos quase chegando a 100 igrejas abertas, 10 anos atrás. E essa vez a gente fez uma comunhão, a gente estava na conferência agora, a gente fez a comunhão dos pastores. Tinham mais de 1.000 pessoas. Mais de 500 igrejas abertas. Em 10 anos. Amados, por que você está falando isso, pastor? Quando eu fico olhando as coisas que aconteceram aqui, eu fico pensando o que 500 igrejas fizeram na vida de famílias, de pessoas, de cidades. Dá para ter assim essa consciência? Sim ou não? Então, quando a gente participa desses momentos, dízimos, ofertas, primícias, quando me vi, eu vi assim, ó, gente, não cabia gente de pastor, só pastor, no dia que tem a conferência, depois tem a parte só dos pastores. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que apertado, que confusão, e ao mesmo tempo, meu Deus, graças a Deus. Que 1.000, amém, amados? Não sei quantos foram ungidos durante esse período de pandemia, pastores enviados, pessoas ungidas, igreja no Japão, igreja na Irlanda, igreja no Oriente Médio, igreja em tudo quanto é país da América Latina. Quem pode dar uma glória a Deus? Eu fico feliz que eu plantei todas as igrejas aí, que eu sou dizimista e ofertante desde sempre, né? Então eu planto em missões, amém, amados? E é tão bom ver o reino chegando, não é verdade? Vamos orar? Estenda a mão para cá. Quem está nos visitando pela primeira vez, sou o pastor Fabinho. Deus vai falar com você, eu prometo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer. Abençoa esse culto, esse momento, esse período que cada uma dessas pessoas separou de forma tão especial para ouvir da Tua palavra, da Tua presença. Eu te peço, obrigado pela vida de cada um dos visitantes, das pessoas que vieram. A Tua palavra diz também que ninguém venha a Ti, a não ser que seja trazido pelo Pai, que o Senhor direcione cada palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço a Tua ajuda, a Tua unção, a Tua graça, para falar a cada vida, a cada coração nessa noite. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais também, que sejam tocadas pela Tua presença e pela Tua unção, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Quem está nos visitando já ganhou um presentinho, já? Sim? Uma prancha, sim, marcador, ok, você pode baixar livre, um monte de coisa. Vamos melhorar os presentes em nome de Jesus, amém, amados? Não sei o que, mas vamos pensar em algo assim mais. O que vocês gostariam de ganhar? Carro, casa? Ainda não dá, né? Mas daqui a uns dias, em nome de Jesus. Quem crê? Amém. Ore para que Deus prospere sua vida, abençoe. Deus usa as pessoas, né? Então, amém. Vamos orar? Vamos lá. Vou falar palavra rápida, simples, direcionada pelo Espírito Santo. Estou vendo uma sequência de conferências, viagens. Ontem eu estava lá num casamento lá em Itu. E já voltei, né? Na verdade eu voltei quinta-noite, daí já viajei na sexta às 5 da manhã, aí voltamos, por isso que a pastora não está aqui, que as crianças umas ficaram meio febril e está lá cuidando delas, amém, amados? Mas deve estar assistindo pela internet, em nome de Jesus, que ela mandou mensagem agora há pouco. Glórias a Deus, eu vim direto para a igreja aqui, era para o Lucas ministrar os 4 cultos, mas eu não dei essa oportunidade para ele. Falei, não, Lucas, eu vou voltar e eu vou ministrar, eu já previ isso em nome de Jesus, e graças a Deus estou aqui. Vou falar sobre algo muito importante. Para mim não é difícil falar sobre isso, graças a Deus. Quero falar sobre o Espírito Santo. O que não é difícil, pastor? Eu aceitei Jesus, eu entrei numa igreja, quem sabe com alguns de vocês estão entrando pela primeira vez. Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu entrei na igreja pela primeira vez, mas eu aceitei Jesus num retiro. Era uma igreja que eu me converti, que era pentecostal, então fui tocado pelo Espírito Santo já no primeiro. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi o Espírito Santo entrando dentro do meu coração.
Eu chorava, ria, não sabia o que acontecia, mais chorava do que ria, na verdade. Mas fiquei numa êxtase, assim, numa confusão de emoções. Alguém já sentiu isso ou não, né? Tocado pelo Espírito, porque eu tinha 13, 14 anos, eu não me lembro de ter chorado em público, outras coisas assim, não era muito meu padrão, porque eu sou de descendência japonesa, né? Japonês não chora, né? Esse dia eu estava assistindo um filme de samurai, e falando, meu Deus, eles se matam, fazem umas coisas, e tudo sóbrio as caras, já repararam ou não? Né? Então, daí eu falei, meu Deus, eu me lembro eu jovem chorando, Deus me tocou, falou muitas coisas no meu coração, então eu entendi, eu quero falar do Espírito Santo de Deus, amém, amados? Vou trazer um ensino falando um pouquinho, eu já ministrei diversas vezes sobre o Espírito Santo, essa não vai ser diferente no sentido, e não tem como falar do Espírito Santo em um culto só, não sei se eu vou demorar mais cultos ou não, mas eu quero trazer algumas coisas simples que o Espírito ministrou ao meu coração. Pastor, o Espírito Santo fala com você? Fala, Deus fala através do Espírito, amém? Quem sabe está aqui pela primeira vez, você fala, o senhor é louco? Também sou. Você vai perceber com o tempo, é óbvio, se eu não fosse louco, eu não seria pastor de uma igreja chamada Bola de Neve. Vocês concordam comigo ou não? Ontem eu fui fazer um casamento de um amigo meu lá, e aí me perguntaram que igreja que é a sua, algumas regiões não tem tanto bola tão conhecida assim. Eu falei, Bola de Neve, a pessoa ficou me olhando com uma cara tipo assim, isso aqui tá brincando ou tá falando sério? Né? Porque quem não é cristão não conhece, obviamente no meio evangélico já somos uma igreja consolidada, amém, amados? Né? Séria, aqui na cidade há muitos anos, graças a Deus. Então vamos lá, quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito fácil a gente entender Deus Pai, quem já ouviu, né? Qualquer um fala, tem gente que fala todo mundo é filho de Deus, não é todo mundo que é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus, filho é só quem aceitou Jesus, né? Jesus também é muito fácil a gente entender Jesus Cristo, Deus Pai, porque todo mundo fala Deus Pai, ora Pai Nosso, não é assim, amados? Deus é Pai, tem essa fala. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, também não é difícil de entender, porque a maioria de nós já viu algum filme sobre Jesus, ou um desenho de Jesus ou algo, né? Meus filhos, eu mesmo estou nessa luta assim, tentando explicar constantemente para eles sobre o Espírito Santo, né? Acho que já estão mais ou menos entendendo, mas o Espírito Santo também é uma pessoa, amém? E é isso que eu quero começar a elaborar aqui. Eu já falei, sempre falo disso, obviamente, a gente canta sobre isso, isso é importante. Vai, leia comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, leia lá comigo, vai. Mas a quem? Quem enviará? Quem que vai enviar? Em meu? Quem está falando? Jesus, ok? Então, o Pai que envia no nome de Jesus, que é o sacrifício pago para quem tivesse acesso a todas as coisas, a plenitude. Lembra, né? Quando eu ministrei sacrifício último domingo que eu estava aqui, que não foi o último domingo, porque foi conferência. Ok, vai. E esse vos? Então agora vamos ler todo mundo junto de novo, sem o pastor ficar interrompendo os irmãos e atrapalhando a leitura. Vai. Mas o Consolador. Glórias a Deus, amém? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Eu sei que quando a gente pensa no Espírito Santo de Deus, geralmente algum pensa um vento, um ar, um fantasma, um Gasparzinho, um negócio meio assim, sei lá o que cada um pensa, ou não pensa nada, não sabe, porque a gente tipifica Deus sentado sobre o trono, o Pai, que a terra é estrada dos seus pés, a gente imagina Jesus de acordo com como você imagina Jesus. Como é que você acha que Jesus é parecido? Eu acho que é parecido comigo, assim, mais moreno, com a barba assim, mas quando a minha barba tá maior, eu acho, tal. Tô brincando, né? Mas eu acho mesmo, mas... Ok, mas cada um acha Jesus, você é a imagem, a multiforme graça de Deus, né? De Jesus, tipifica. Mas o Espírito Santo a gente geralmente não pensa tanto assim. Contudo, eu quero colocar aqui, o Espírito Santo não está em terceiro lugar, amém, amados? Tipo Deus, Jesus, e não, todos são um só. Jesus é o que de Deus? Não entendi, o que ele é de Deus? Ele é o Filho, ele é menos importante que Deus? Não. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Filho, a gente sabe o original, o que significa, que é a continuidade daquela casa. Então ele é a operação de Deus, amém, amados? A continuidade de Deus, dessa estrutura que criou todo o universo, e Jesus é o centro de tudo. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas Jesus, quando ele está nessa terra interagindo com os discípulos conviviam com ele já há 3 anos e meio, conheciam ele, estavam ali, todo mundo. Jesus está indo embora, ele fala, gente, eu vou embora, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E o que ele vai fazer, esse Consolador? Ele vai vir da parte do Pai, ele vai vir em meu nome, e esse vos ensinará? Não entendi.
e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Isso já a gente consolida em algumas coisas. Primeira coisa que eu quero deixar desse ponto rápido da palavra: o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando eu aceito Jesus, eu começo a me relacionar com um ser espiritual, uma pessoa que vai morar dentro de mim mesmo. Amém, amados? Vem morar. Eu sei que é estranho falar, mas é verdade, porque às vezes a pessoa pensa que é um vento. Não. O Espírito Santo vem morar dentro de você. O Espírito Santo está na terra desde sempre. Ele criou a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Não vou entrar nos originais dessa palavra, tem algumas coisas diferentes, mas em suma, nada foi feito nessa terra sem o Espírito Santo fazer. O Espírito Santo foi sobre, o Espírito Santo esteve sobre, o Espírito Santo tomou alguém. Amém, amados? O ambiente espiritual das coisas de Deus, quem opera ele nessa terra é o Espírito Santo. Foi ele que criou essa terra. Amém, amados? A palavra de Deus, mas é o Espírito que foi gerando todas as coisas. Estou conseguindo me fazer entender? O Espírito Santo de Deus não é um vento ou nada, é uma pessoa do Espírito aqui. O Jesus chama ele de o Consolador. Pastor, por que ele não podia habitar na terra? Porque a terra, ela não tinha uma habitação santa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A presença vinha da glória de Deus, manifestava agora, mas a presença de Deus, mesmo o próprio Espírito Santo, só pode habitar num templo. Quando que ele veio? Quando Jesus foi batizado. Quem lembra disso? Pelo menos da história, não que você estava lá, eu tenho certeza que você não estava lá. Quem lembra, fala, não pastor, não estava lá, não fui nesse dia. Não, ok, quem já ouviu essa história? Né? Que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio, repousou e ficou nele. Habitou, achou uma habitação santa. Então Deus só pode ficar num lugar santo que ele mesmo fez para ele. Ok, agora ele habita em nós, vaso de barro, né? O Espírito Santo então é uma pessoa que vem habitar dentro de nós. Aqui a gente vê isso bem colocado. Por que é importante falar isso? O Espírito Santo não está em terceiro lugar. Ele é digno de honra, de glória. Amém, amados? Ele nos leva a adorar a Deus, é pelo Espírito, é assim que as coisas se movem. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sugestões de outras coisas para falar nisso. Um dos livros que me marcou muito, eu estava nessa conferência, quem assistiu a conferência profética? Juntou muita gente louca, gente. Mas meu Deus do céu, eu tive a oportunidade de ficar com alguém que eu não ficava há muitos anos, assim, muito tempo junto, que foi com o profeta Judá Bertelli, né? Ele é do nosso histórico de bola, assim, quem vai lembrar mais é Fabiano, Karine, quem é bem do começo, você lembra, né, Fabiano, dele, né? Então, assim, aí eu fiquei com o Judá, meu Deus do céu, nós ficamos juntos, sei lá quantos dias, uns 4, 5, imagine, né? Já começava no café da manhã, aí depois ia para os cultos, depois a gente voltava, ficava no hotel à noite. Então você imagina aquele ambiente assim. Se você acha que eu sou louco, você não conhece o Judá. Quem conhece ele, ou já viu ele ministrando? Ele sim é louco, né? Ok, vamos lá. Por que eu estou falando? Te amo, Judá. Eu estou falando com honra, com amor, Senhor, cheio da presença de Deus. Mas, por que eu estou falando disso? A gente estava conversando em um momento, numa mesa lá, mais alguns outros pastores, e ele falou de um livro, ele falou, eu li, porque eu falo muito isso, um dos livros que marcou a minha vida, que eu sugiro que você leia, é Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu? Levanta bem a mão, quem já leu? Quem não leu, trate de ler em nome de Jesus. Será que a gente tem na lojinha esse livro? Tem? Irmãos, ele é fora dele ser um best-seller assim, é um dos livros que mais ministrou a minha vida. Quando eu li esse livro e entendi bem essas questões do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo. Eu me lembro dessa experiência, eu já contei diversas vezes, vou contar de novo. Posso? Em prol dos dois ali que chegaram. É um casal? É? Né, que chegaram aqui, que eu não contei essa história. Vou contar para vocês essa história então. Eu li esse livro aí, e ele é um livro muito legal, que fala de experiência com o Espírito Santo, de uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, muito usada pelo Espírito Santo. E eu me lembro que eu li esse livro, depois eu me retirei em casa, tirei um tempo de retiro, e eu achei mesmo que eu me lembro de um momento assim, eu ir no banheiro fazer o número 2. Por que você faz essas coisas, pastor? Porque eu sou humano igual todo mundo, você também vai no banheiro, né? Mas eu me lembro assim, eu me lembro que eu estava um tempão orando, conversando com o Espírito Santo. Daí quando eu falei, meu Deus, eu sou esquizofrênico. Entendeu? Que eu converso com uma voz que eu não vejo. E quando eu me liguei, eu já estava fazendo isso, fazia horas, entendeu? Quase desde a hora do almoço até o fim da tarde. Falei, meu Deus, eu estou ficando louco, ou Deus está falando comigo mesmo, né? Mas Deus fala, na pessoa do Espírito Santo. Amém, amados? Pastor, nunca ouvi, então eu vou explicar algumas coisas, vou conversar algumas coisas, vou trazer um ensino com você, e a gente vai dar a oportunidade do Espírito Santo falar com você. Todo mundo que já ouviu falar, porque é estranho para quem não vai na igreja, quando alguém fala, Deus falou comigo. Fala a verdade, né? Você fala, meu Deus, mas como assim Deus falou? Na verdade, Deus não falou com a pessoa. Como assim não falou, pastor? Mas Deus falou e o senhor já falou que Deus falou. Não, ok. A gente fala Deus falou, mas Deus não falou com a gente. Quem falou com a gente foi o Espírito
Santo, porque se Deus falar conosco, a gente cai duro no chão. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. Amém, amados? Mas o Espírito Santo fala para nós, porque Ele é o próprio Espírito de Deus, né? Que veio enviado da parte do Pai, Ele que faz todas essas coisas aqui conosco. Então, só para começar, o Espírito Santo então não é um vento, não é nada, é uma pessoa. Por isso que a gente canta, nosso amigo Santo Espírito, o Espírito Santo, entre outras coisas, ok? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é menos importante, ele não é o terceiro na Trindade, ele tem a mesma importância, as coisas acontecem nessa terra por meio do Espírito Santo. O próprio Paulo fala que todas as coisas acontecem, é um só Espírito que opera tudo em todos, em dons, em todas as coisas, é o Espírito Santo que age. Consegui me fazer entender nisso, sim ou não? E nem o Espírito Santo é uma pomba também, que de repente você veio de outra religião, você acha que o Espírito Santo não é uma pomba. Né? Tem gente que tem essa impressão, olha, está vendo uma pomba, é o Espírito Santo. Não, não é. É só um bicho mesmo. Uma pomba, ok? Claro que tem diversas analogias do porquê que é, mas eu não vou entrar nisso daí, no simbolismo. Amém, amados? Né? Um dos simbolismos, ok, não deixa. Pomba só foca em uma coisa, tá? Amém? Então, foca em uma coisa. Ele é o Espírito Santo, só foca em santidade, só foca em Deus, só está direcionado às ações de Deus. Não vou poder falar mais coisas sobre isso, mas só para você ter uma ideia. Quem já viu pomba? Né? Pomba, ok, então ok, vamos lá. Vai, próximo. Outra coisa importante também, vamos lá. Como é que eu recebo o Espírito Santo, pastor? Se você nunca aceitou Jesus, nunca declarou com seus lábios, crendo no seu coração que Jesus é Senhor, Salvador, que veio, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, e agora está vivo, se você nunca fez essa declaração, você vai fazer hoje também, que a gente vai orar isso no final, todo culto a gente ora isso no final, se você nunca nasceu de novo no Espírito, você não tem como receber o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus falou, o Pai vai enviar em nome de quem? Em meu nome. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então o Espírito Santo, ele entra dentro de nós, a gente começa a ter esse relacionamento em espírito, o meu espírito com o Espírito de Deus, através de nascer de novo. Aquele que é nascido na carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus fala isso aqui para Nicodemos, numa conversa com o mestre da lei, ó. Leia lá comigo João 3, 7, 8. Não te admires que eu te dizer. Ouves a sua voz? De onde vem? Assim é. Então, quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Depois eu avanço em outras coisas dessas, mas eu não quero, que aqui eu quero falar só uma coisa dentro, principalmente desse slide. Vocês estão aqui comigo, amados? O Espírito Santo de Deus vem nos guiar quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo. Se eu não nasci de novo, eu não tenho como ser guiado pelo Espírito. O que é nascido da carne é carne, porém o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que quando a gente aceita Jesus ou começa a ir numa igreja, como é o linguajar normal que a gente fala, e você faz uma declaração de aceitar Jesus no seu coração, certas coisas que você começa a fazer, começa a te incomodar e antes não incomodava. É um processo que é o Espírito falando, testificando ao seu coração. O Espírito fala ao seu Espírito. Isso não é bom. Antes você até fazia uma coisa e não sabia que aquilo não era bom. Mas não doía nada em você, não fazia diferença. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Mas de repente, depois você começou a ter um relacionamento com Jesus, parece que, não estou tão alegre fazendo isso que eu estou fazendo. Ou então, uma das coisas que acontece muito também, a palavra é viva. Amém, amados? Amém, igreja? Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não gosta de ler a Bíblia, não acha graça na Bíblia e não entende nada da Bíblia. Agora, quando você tem o Espírito, mesmo que você não entenda nada das questões de estudo da Bíblia, que é bom estudar a estrutura, saber também, mas você pega um versículo, você lê, ele fala com você. Você fala, uau, que legal. Ai, pastor, mas antes eu não tinha o Espírito Santo e eu gostava da Bíblia, eu gostava nada. Você lia só o que você queria. E você não é, né? Ou pegava lá uns versículos soltos no meio do nada, não, esse eu não gostei, hoje não é a palavra de hoje. Vou pegar outro, fazer tipo igual um horóscopo bíblico. Sei lá, se existisse essas coisas, né? Ou acaba virando a Bíblia um biscoito da sorte em vez de, né? Não, deixa eu ver um versículo que é bom para hoje. Mas daí você escolhe o que é bom, entendeu? Aí esse gostei, esse cara, não, essa é a minha palavra do dia hoje. Ok, essa aqui, né? E nem sabe o que está falando. Às vezes pega um texto, ok, faz sentido o que eu estou falando para vocês, mas quando você tem o Espírito Santo, o que acontece? Você lê a Bíblia, parece que, ou você escuta uma música, parece que não é só a música, é aquilo que está dentro dá para entender ou não? Que está dentro da música, fala no seu espírito, você fala, tem alguma coisa interessante. Aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Então, deixa eu só falar algo aqui nesse ensejo, assim, que eu poderia falar muito sobre guiar, discernir nessas coisas espirituais e ouvir a Deus.
Nós temos diversas vozes que nós podemos escutar. Em um geral, independente das vozes que nós escutamos dentro da nossa mente, posso ministrar isso rapidamente em nome de Jesus? Foi uma das coisas que mais o Espírito me pediu para falar. O Espírito fala com você? Fala. Por isso que eu falo que eu sou louco. Eu falo com o Espírito, às vezes eu falo sozinho. Quem anda perto de mim sabe que eu falo assim. Eu acho muito engraçado. Esses dias estava o meu filho... Não vou falar isso coisa particular. Depois, na sequência da vida eu falo. Né? Mas ok. Mas eu sou meio louco, às vezes eu falo sozinho. Quem me serve, ou quem serve aqui na igreja, sabe, às vezes passa na minha sala, eu estou falando sozinho, eu estou orando sozinho, é um processo normal das minhas loucuras, né? A Fer já conviveu muito comigo, sabe, né? Obviamente, meus filhos também têm essa consciência, minha esposa, todo mundo. Como todo mundo eu tento ensinar a que aprenda a ouvir do Espírito Santo. Mas, por exemplo, dentro de você, você conversa com você mesmo, a sua alma fala com você. Amém, amados? Amém, igreja? Uma das formas de você identificar se você está sendo guiado pelo Espírito ou não é com quem você mais conversa. Em que sentido? Você pode conversar com você mesmo, com as vozes do mundo, com as coisas que a sua alma aprendeu, com as filosofias que você teve, e aquela conversa que a sua voz faz com você mesmo dentro da sua mente. Ou você pode conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas não conversa com o Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas fica fazendo uma conversa da alma com a sua própria alma. Ou seja, vai sendo enganado por ele mesmo. Porque mais enganosa que todas as coisas é o do homem. Vou exemplificar um exemplo típico aqui, ó. Olha o Arão e a Paula aqui, que isso não acontece. Eles nunca brigam, né? Não é, Paulo? Vamos dizer que os dois têm uma discussão. Pode ser que sim, né? Às vezes, né? Ok. Se o Arão e a Paula ficam separados, eles estão lá vivendo a vida deles, e depois a Paula fica com raiva do Arão, ou o Arão com raiva da Paula, ou magoado com a Paula, ou triste com a Paula, ou mal com a Paula, ou a Paula com o Arão, vice-versa, independente de quem for, ou um pai com um filho com uma mãe, ou uma... Vocês estão aqui comigo, amados? Se isso acontece depois de algo, depois de uma intervenção, de uma briga, de qualquer coisa errada, de um mal-entendido, seja do que for, independente de quem é o culpado das coisas, se acontece esse sentimento depois, eu arrisco de dizer que você não está sendo guiado pelo Espírito, está sendo guiado pela carne. É quando você começa a conversar com você mesmo sobre aquilo que ele fez, a coisa que aconteceu, aquilo é assim, ele não devia ter feito isso, não prestou atenção, não está vendo, quem está me entendendo aqui? E a sua voz falando com você mesmo. Por que você está falando isso, pastor? Porque se numa situação dessa você perguntasse para o Espírito Santo de Deus, eu te garanto que uma das coisas ele ia falar, isso não é nada, isso vai passar. Por quê, pastor? Porque eu sei disso, porque as coisas dessa terra vão passar. É o que a Bíblia diz. Outra coisa que eu te diria, você está na dúvida, não vou perdoar, não, ele já iria falar o que a Bíblia fala, 70 vezes 7, todas as vezes quem está aqui comigo? Se é um caso de homem com mulher, por exemplo, do marido para com a esposa, eu já te falo o que é o Espírito Santo, se você estivesse falando com o Espírito, ele ia falar, pode aguentar, morra. Se fosse o Espírito falando com a mulher, com todo respeito, fique quietinha, você tem que ser submissa, eu que trato com ele. É duro, né, falar as coisas que a Bíblia fala, né? Mas é o que o Espírito te responderia. É o que o Espírito te responderia. E qual seria o fruto ou o resultado disso? 2 minutos depois dessa conversa, ou 5 segundos dessa conversa na sua mente, o resultado seria amor, paz, mansidão, bondade, longanimidade, porque esse é o fruto do? Não entendi. É o fruto do? Mas se você estiver só com a carne falando com a carne, aí você chega nesse resultado. Quem está aqui? Estou conseguindo me fazer entender ou não? Por que isso é importante, pastor? Se eu tenho meu espírito está vivo, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, eu tenho a possibilidade de não ficar nessas conversas e me enganar em sofismas, mentiras, sofrer. Quem está me entendendo aqui? Se eu estiver falando com o Espírito Santo, se eu souber que eu nunca estou sozinho, Ele nunca me deixa, jamais me abandona, só que para isso é necessário nascer de novo. Quem não nasceu de novo, não tem essa voz que dá um prumo para as coisas da vida dele, ou que fala pare, ou que fala chega. Por isso que as pessoas fazem coisas que é inacreditável, e cada dia mais. É ou não é verdade, amados? Hoje você vê coisas que você obviamente não via em outras, tudo mudou, mas se você consultar o Espírito Santo, se em qualquer situação você falar com o Espírito, cessa, amados, muda tudo, aí você tem uma paz que excede todo o entendimento, você vai ver as coisas acontecendo de uma forma bem diferente na sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pergunta para uma pessoa bem bonita aí, ou vai quem está ao teu lado mesmo, né? Fala assim, e você? Está conversando com quem? Olha para outra pessoa e fala, está falando do quê?
Porque o Espírito Santo não vai falar de nada que não seja remetido a Jesus. Ele vai direcionar as coisas para Jesus, ele vai direcionar as coisas para Deus, ele vai nos alinhar com aquilo que com aquilo que nos dá esperança, com aquilo que nos move. Faz sentido o que eu estou falando com vocês ou não? A maioria dos quadros que a gente tem de uma doença de alma, ou de algo que acontece, ou de raiva que a gente fica dos outros, raiva é um fruto do Espírito? Não, então se você está com raiva na tua mente, você não está discernindo as coisas espiritualmente, você não está sendo guiado pelo Espírito. Você está sendo guiado pela sua carne, pelos seus desejos, pela sua vontade, ou pela voz do mundo, ou por algo que te ensinaram, ou por uma doutrina, ou por um sistema, mas você não está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque se fosse, é igual Jesus, ele está na cruz, mas ele é guiado completamente pelo Espírito, ele fala, só faço o que meu Pai faz, só vejo, completamente submisso ao Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Mesmo na sua forma corpórea, em carne, Jesus, mas submisso ao Espírito, porque ele vê todo mundo batendo nele, ele fala o quê? Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Você ia estar querendo, né? Você, se fosse crucificado e fosse Jesus, se fosse todo poderoso, virava a coisa ao contrário e batia nos outros ainda, né? Você não, eu talvez, né? As outras pessoas. Estou conseguindo me fazer entender? Eu só quero dar um alerta aqui, porque eu senti isso da parte do Espírito, de verdade. Durante toda essa semana eu estava com o Espírito falando isso para mim, a gente conversando, ainda mais que eu viajei bastante, eu viajando, minha família dormindo, eu não vou sozinho. Aí que começa a conversa. Na verdade, quando cessam as outras vozes, daí a gente conversando, ele falando muito dessas coisas, muitas pessoas não me escutando, talvez por isso que eu tinha que falar dele mesmo, de uma pessoa, do Espírito Santo de Deus. A gente fala muito de Jesus, do sacrifício, de tudo que ele fez, fala de Deus, do Deus Pai, da glória, eu tenho falado, mas eu preciso te falar, quem te segue, quem anda com você, quem vai com você, é o Espírito Santo de Deus. Como pastor, que eu tenho que mais te ajudar e te ensinar aqui, na minha função pastoral, na minha função apostólica nessa cidade, na minha função como profeta, é te dar as ferramentas, te dar ensino, te capacitar para que você escute o Espírito Santo de Deus. Eu não vou estar com você em todas as coisas da sua vida, não vou estar em toda situação, você vai ter que já ver, e nem quero. Eu quero estar lá com a minha família. Lá. Mas se precisou, a gente ora e Deus abençoe em nome de Jesus. Né, como dizia um pastor que era amigo nosso, a gente chegava lá, ele recebia a gente, colocava, ele falava, se você precisar de alguma coisa, peça a Deus que eu vou dormir. Entendeu? É mais ou menos assim. Não, brincadeiras, mas o que eu estou querendo dizer é que ele está junto com você. Amém, amados? Amém, igreja? Essa consciência de quem é o Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo, é uma das coisas mais importantes. Por quê? A consciência da onipresença de Deus é ótima, ela é excelente. Deus está em todo lugar, em todas as coisas, Ele é dono do mundo, nada escapa dos seus olhos. Mas a consciência de que o Espírito Santo está com você, olhando o seu feed, Ele cronometra melhor, muito melhor do que o algoritmo, viu, Carol? Os segundos que você para numa foto que as redes sociais documentam, sabe seu gosto, todas as coisas, o Espírito Santo sabe melhor ainda. Então ele sabe aonde você focou o olhar, aquilo que você viu, aquilo que mexeu com você. Você quem está aqui? A consciência do Espírito Santo de Deus ao nosso lado nos leva a não pecar. É tipo alguém que está sempre do lado assim, olhando o que você está fazendo. Tem coisa que você não faz. Ok, não vou falar, chega. Você já entendeu? O que você faz quando ninguém está vendo, tem uma nuvem de testemunha vendo. Já nem se engane com isso. Amém? Amém? E a pessoa do Espírito Santo está junto. Se você já vem na igreja, então, toda a bênção apostólica eu falo, com o amor de Deus Pai, que a graça nossa, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a comunhão. Então eu já mando você e fortaleça na minha função de sacerdote, que ele vai estar aí junto com você. Só você tem que ficar feliz, na verdade, né? Mas, dependendo do que você está fazendo, para quem está do seu lado, fala, o Espírito está vendo. Ok. Para eu ter um relacionamento com o Espírito, tem que nascer de novo. Não nascer de novo, não adianta nem eu exigir. Quando a gente está em ambientes que as pessoas não conhecem Jesus, mas você anda com o Espírito Santo de Deus, é muito engraçado, porque as pessoas percebem alguma coisa diferente. Comigo, graças a Deus, com pessoas que andam com o Espírito Santo, isso é muito normal de acontecer. Muito normal de acontecer. Tem uma coisa, tem uma energia, não é assim? Tem algo em você, meu Deus, que coisa. As pessoas falam, se emocionam. Não é anormal, graças a Deus eu estar em ambientes, eu conversar um pouco com a pessoa, as pessoas chorarem. E a sua casa não sabe explicar o que é que está acontecendo, entendeu? Porque elas não nasceram de novo. Mas quem nasce, amém, amados? Quem nasce de novo, né? Como as trevas também sente, graças a Deus. Não é verdade? A luz prevalece sobre as trevas. Você, Espírito Santo, é maioria. Qualquer lugar que você vai, isso é a melhor coisa que tem. Saber que
Nada pode. Ok, vamos lá, vamos seguir. Estou conseguindo me fazer entender? Ele é o selo de Deus. Como assim, pastor? O Espírito Santo é o selo. Tem diversas manifestações que a gente vai falar, mas o Espírito Santo é o selo de que, é Deus que está nessa coisa, porque Deus é Espírito. Deus não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é nada disso. Eu amo a igreja, tem que vir na igreja. Amém, amados? Mas eu sei que o mais importante é o seu relacionamento com Deus. Mas não tem como ter um relacionamento de Deus sem a igreja. Deixa eu te falar. Por quê? Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Você tem que ter outra pessoa. Quem anda sozinho, diz Provérbios, busca seus próprios interesses e insurge-se ou vai contra a verdadeira sabedoria. Está lutando contra a verdadeira sabedoria. Ah, não gosto de ir na igreja, que não preciso de igreja. Engano, tá? Engano. Olha para quem está falando, ainda bem que você está na igreja. Né? Graças a Deus. Ok, vamos lá. Vamos ler o texto comigo. Efésios 1,13. Paulo, vai. Em quem também vós... Depois que, leia comigo juntos lá em nome de Jesus, as escolas já voltam. Já acabou as aulas ou não? Sim? Graças a Deus. Quem estuda aqui? Levanta a mão. Estuda na escola, levanta a mão aí. Levanta bem a mão, vocês aguentam. Amados, quem estuda eu conto com vocês para abrir uma célula na escola ano que vem. Nenhum, amém? Irmãos, nós temos que voltar a abrir célula, dominar as escolas. A gente tinha célula em um monte de escola. Quantas escolas tinham, Arão? Você lembra? Tinha 10? E esse ano só uma? Tudo bem, mas esse ano nem sabia que tinha escola esse ano. Não, voltou agora, não voltou? Agorinha? Pouco? Então ok. Vamos voltar. Quantas? Eu sei o número de escolas que tem na cidade. Vamos todas em nome de Jesus? Por que você sabe, pastor? Que a gente já evangelizou em todas as escolas públicas e municipais, graças a Deus. Tem relatório lá e tudo. Vamos para todas em nome de Jesus. Não estava em todas, estava na metade, mas vamos para todas em nome de Jesus, né? Um pouco menos da metade. Quem pode dizer amém? Quem estuda? Então eu conto com vocês, em nome de Jesus. Fazer curso de célula no começo do ano e vamos lá. O que eu ganho com isso, pastor? A alegria do Espírito Santo. Né? Não tem coisa melhor. Levantar um dardo de adoração lá naquele lugar. Ok, ele é o selo de Deus. Leia comigo lá. Em quem também vós, depois que ouvistes o evangelho tendo nele também crido, fostes o quê? Com o espírito Então, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, que é a única verdade. Amém, amados? Quem é a verdade? O próprio Jesus, o Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a mensagem de salvação, o evangelho, as boas novas, né? Então você creu nisso, então você foi o quê? Selado com o Espírito da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Sobre isso também poderia falar bastante coisa. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Dentro de você vem habitar o Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus falou ou prometeu que viria, que é o Consolador, que vem da parte de quem? Você fala de Deus, que vem da parte de quem? De Deus. De Deus só pode vir coisas boas. Amém? Tudo que é bom procede de Deus. O próprio Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Esse é o selo. Me põe como um selo, né? A gente canta uma música, não tem essa assim também? Então ele é o selo de Deus em você, a marca de Deus que você tem, a promessa. Qual que é a promessa que Jesus fala do Espírito Santo de Deus? Por que eu quero falar dele e da importância dele aqui com vocês, amados? No versículo que eu li ali, quando Jesus está falando para os discípulos do Evangelho de João, fala que ele vai vos ensinar o quê? Todas as coisas. Não entendi, o que ele vai ensinar? Não entendi. O que ele vai ensinar? O que ele vai ensinar? Por que você está falando isso, pastor? A lógica de nós, como povo de Deus, como povo cristão, é que a gente não devia ficar preocupado com nada. Por quê, pastor? Porque a gente tem a possibilidade de ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos ensina o quê? Não entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já foi num médico aqui? Levanta a mão, quem já foi num médico? Quem estava meio mal ou preocupado quando chegou no médico ficou mais tranquilo? Por que você ficou mais tranquilo? Porque o médico estudou para saber o que você estava sentindo e provavelmente vai saber te ajudar naquilo que você está precisando. Sim ou não? Quem já teve um problema no carro? Aí quando chegou no mecânico você fica mais tranquilo, principalmente se ele sabe o que resolver. Porque você está falando, já ministrei sobre isso também. Nós não temos problema, nós só temos uma inabilidade, né, uma falta de habilidade de não saber como solucionar. Sim ou não? Sim ou não? Se meu carro está estragado, para mim é um problema, para o mecânico é a fonte de renda dele. Ele está feliz, ainda bem.
Tá aqui que eu, além de eu resolver, eu vou ganhar. Por que você está falando isso, pastor? Ó, vocês estão aqui comigo de verdade? Se nós tivermos a possibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus, que me ensina o quê? Você fala todas as coisas, que me ensina o quê? Todas as coisas. Eu não muito vou precisar me preocupar com as coisas. Se eu tenho um problema no meu casamento, é claro, eu vou consultar uma outra pessoa, Deus pode usar as outras pessoas, ótimo, não estou dizendo que não. Agora, se eu tenho acesso ao Espírito de Deus que me ensina, Jesus fala, não, ele vai ensinar algumas coisas, outras ele vai deixar assim, que não vai ensinar, vai ser um segredo, você vai passar dificuldade para você aprender. É assim ou não? Não. Ele fala, eu vou enviar para vocês o Consolador, é bom para vós que eu vá, porque se eu vou, enquanto eu estou aqui, eu estou limitado ao meu corpo físico, eu vou ficar com algumas pessoas, vocês dependem da projeção da minha voz, da minha presença, mas se eu for, o Pai vai enviar o Consolador que vai habitar dentro de vocês, e Ele vai vos ensinar todas as coisas. Então eu estou conseguindo fazer entender de verdade? Uma igreja que é dependente do Espírito Santo tem menos problema com aconselhamento, com decisões da vida e das coisas. É claro que a gente vai estar junto, vai aconselhar, vai acompanhar, tem coisas que são ensináveis, que são importantes da caminhada cristã. Todo mundo tem que ter um discipulado, falaram bastante sobre discipulado também na conferência, glória a Deus, né? De ter alguém, amém, amados? Eu estou conseguindo fazer entender? De um pai, mas nada melhor que escutar do Espírito Santo. Porque às vezes ele vai te dar estratégia para resolver coisas que ninguém nem resolve. Vou exemplificar com uma coisa louca, mas posso ou não? Quem me permite? Vou falar para cadê os outros visitantes que vieram também? Quem mais é visitante? Essa família aqui? É ótimo. Ó, não, quem gosta desse telão? Quem acha legal? Eu também. Vou contar uma coisa para vocês. Quem inventou isso aí, pastor? Com todo respeito, o Espírito Santo. Verdade, pastor, verdade. Um dia ele me falou como é que ia fazer as coisas comigo. Eu cheguei aqui e foi uma confusão, porque todo mundo da parte técnica da igreja, todos os sabe tudo aqui, que não sabe que eu converso com o Espírito Santo, tem agora menos, mas antes, né, tinha a petulância de teimar com o pastor, né? Esses dias eu vou contar isso, cadê? Ah tá, foi embora o Paulo já? Tá ali. Esses dias ali, irmãos, nem vou contar, não vou expor você sabe o que eu ia falar, né, Paulo? Não vou falar, Paulo. Que graças a Deus eu tenho boa memória, mas não é por causa da minha memória, que vou explicar do telão do Espírito Santo, é que eu lembrei de outras coisas que falaram eu falei de teimar com o pastor aqui, posso ou não? Mano, você não teima com o seu pastor, né? Aí eu falando com o irmão ali, falei, não, nós queremos colocar uma tabela de basquete na igreja, quem gosta? Então, queremos colocar uma tabela. Eu falei, não, vamos fazer um aro um pouco mais baixo ali do que a altura, né? Vamos colocar o aro, em vez de fazer 3,5, vamos fazer um 2,90, 2,95 para a galera poder enterrar, vamos fazer um negócio legal, tal. Aí, irmãos, o Paulo foi jogador profissional de basquete. Fica de pé, Paulo, agora, já que você... Dá para ver, né? Quantos anos você jogou, Paulo? 15 anos, ok. Paulo jogou profissional, diversos times, clubes, tudo, né? Com gente que, ok. Mas eu falei, então, vamos fazer aula com a altura oficial da aula 3,5 de basquete, Thiago. Aí, Thiago, você que jogou basquete, você acredita que ele teve a audácia de falar para mim que não era a altura do aro? Eu não quis falar nada, porque eu sou professor de educação física, eu já fiz prova disso, eu tenho na minha memória. Quanto que as medidas oficiais de um monte de coisa. Deu, não, Paulo, é 3,5 aro. Ele, não, pai, bem bonzinho. Não, pai, é 3,10. Falei, tá, Paulo, deixa quieto. Então, vamos fazer mais baixo então que 3,10, eu não vou discutir com você. Mas ele mesmo assim ainda quis achar que estava certo. E foi procurar na internet. Qual foi o resultado? 3,5. Aí estava um outro presbítero, ele chegou e falou, cara, deixa eu te ensinar uma coisa, quando o pastor falar um negócio, você fala, sim senhor. Você não fala, não caia nesse erro, né, de falar isso. Ainda passou a vergonha de ter feito negócio 15 anos, por isso que errava a cesta. Calculava sempre a mais a força, entendeu? Tô brincando, não errava nem nada. Mas voltando ao porquê que eu tô falando disso aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa. E não é, eu tô falando sério isso aqui para vocês.
Deus me deu uma visão de como a gente ia fazer esse telão. Ia juntar data show, ia fazer coisa, ia fazer um telão assim. Eu não estou falando por nada. O que eu estou querendo explicar para vocês é assim, ó, de verdade, um dia eu estava orando, o Espírito Santo me falou como fazer, que cor que ia ser, como que ia ser. Eu cheguei aqui, não foi, não? Gente, não sei, alguém vai descobrir como é que faz. Pastor, não existe, ninguém faz isso. Se desse para fazer isso, todo mundo já teria feito. Porque aqui não é uma tela de LED, é 2 data show mesmo. Quem está me entendendo aqui? Agora, quando o Espírito Santo tem a capacidade de te ensinar, não entendi. Não entendi. Eu também queria ter um telão de LED, um dia a gente vai ter, em nome de Jesus, né? Ok, mas a gente vai com esse aqui, tá ótimo, tá bonito, a gente se diverte, tá bom. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, ó, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. E ele pode resolver qualquer coisa da sua vida, desde a simples coisa de ter uma tela maior para eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo. Eu estou conseguindo me fazer entender? E Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe se preocupa com o filho, com todas as coisas? Até com coisa que ele nem sabe que ele tem que se preocupar e você está se preocupando. Sim ou não? Quem é o pai ou mãe e leva uma roupa a mais para o seu filho? Preocupa que ele vai comer. Claro, Deus se preocupa com tudo. Eu estou conseguindo fazer entender? Tem uma pessoa que habita dentro de você que pode te dar todas as respostas que você precisa. A resposta vai ser de acordo com a palavra. Não vou entrar, tem que nascer de novo para que isso aconteça. Amém, amados? O Espírito Santo vai te dar graça para você resolver coisas. Eu poderia falar, irmãos, vou falar mais um testemunho. Posso ou não? Mas esse é meio apelativo. Não me julgue quem está assistindo na internet. Posso ou não? Vestibular, eu fazendo vestibular. Eu tinha estudado, tá, irmãos? Mas chegou uma questão lá de química que era aberta, eu me lembro até hoje. Falei, Jesus me ajude. Vou ter que chutar. Só que uma coisa é você chutar quando tem ABCD. A pergunta era de cálculo de química e tinha um número possível entre 00 e 99. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, essa eu não vou saber responder. Espírito Santo, me dá a resposta. Não é para você não estudar e achar que só vai orar na prova. Não, que tem uns que já está resolvido, era isso que eu precisava. Puxa, agora que o pastor me falou isso, acabou, é eu e o Espírito Santo. Não vou nem estudar, só vou orar. Está resolvida a minha vida. Não, eu estudei sempre, mas de verdade que isso aconteceu. Não fique bravo, não me julgue, ok? Não me julgue, Deus age com justiça, mas que aconteceu e é verdade, então eu posso falar. Posso ou não? Tentei fazer de tudo quanto é jeito o cálculo lá, falei, não sei esse cálculo aqui. Espírito Santo, qual que é a resposta? Aí o Espírito Santo me falou, eu sei o número, não vou falar para não causar mais intriga. Por que você não vai falar? Senão você vai colocar toda hora esse número aí, ó, as coisas que você não souber. Mas eu sei, eu já falei no outro momento. Amados, eu coloquei, ó. Acertei a questão. Sei que parece loucura, mas ok. Talvez para você não faça diferença. Eu sei que alguns são mais céticos, vou falar que coisa, né, mais nada a ver de falar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo é o meu amigo. Ele é o dono de tudo. Ele trata comigo como ele quiser. E eu com ele. Se você não tem amizade com ele, o problema é seu. Se você é amigo do dono da sorveteria, você pega mais cobertura. Se você não é, paga e só pode usar um tantinho assim. Essa é a vida. Você escolhe como é que você vai ter. Quem você vai ficar amigo, o que vai acontecer. É ou não é verdade? Se é amigo do dono da bola, você está num time que sempre ganha. Não é? Ok. Estou conseguindo fazer entender? O Espírito Santo é uma pessoa com a qual a gente pode ter relacionamento, a gente pode aprender todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Ok, vamos lá. Segue. Efésios 1:3, leia comigo. Em quem também vós... Ué, passou? Eu já não falei isso? É o selo de Deus? Já, né? Não, então vai para frente então. Aí, voltou. Isso, vai para frente. Ótimo. Agora é a parte que vai ficar mais apertada. Vou ser rápido, tá? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele só vem para quem nasceu de novo. Ele é o selo de Deus nas nossas vidas. E ele tem sentimentos. O Espírito tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus tem um intuito de te levar ou te direcionar para o chamado de Deus, te alinhar com tudo que está escrito a seu respeito no livro de Deus da sua vida. Amém, amados? Num livro perfeito, naquilo que Deus tem para a sua vida, no plano perfeito, no pão diário que Deus tem para você. Só que o Espírito Santo de Deus,
pode ser entristecido. Deus não fica triste com você. Deus te ama, Deus é amor. Ele ama e Ele fez algo para o plano eterno, que reflete para a eternidade, que é enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama, Jesus me ama, Jesus entregou a vida por você, Ele já fez tudo que Ele podia por você, já está consumado. Você só tem que por fé acreditar na verdade, como o texto que eu li. Agora, deixa eu te contar, então Deus está bravo comigo? Não, Deus não é um velhinho com um monte de raio lá em cima, quando você faz uma coisa errada, Ele... Não é assim, querido. Deus é acima de todas as coisas, o pensamento dele é maior que os nossos, os planos dele são maiores do que os nossos, mas Ele te ama e fez algo com o Filho dele, o Filho dele veio, se entregou e já também fez tudo, então os dois. Mas quem habita aqui nessa terra? O Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Por quem não é crente? Não. Quem não é crente pode cometer algo terrível. Por que você está falando isso, pastor? Vamos ler o texto, depois eu elaboro mais isso aqui, em nome de Jesus. Vai, Efésios 4, 29. Não saia. Vai, leia alto que essa é boa. Não saia da vossa boca. Olha que interessante. Primeiro, o dia da redenção ou do fim dos tempos, ele vai ser consolidado, porque você vai ter um selo. Qual que é o selo? Qual que é o selo da sua redenção? Qual que é o selo da sua redenção? Então, onde ele não achar o Espírito Santo, bom, ok, você tira suas conclusões. Vocês estão aqui comigo, amados? E aqui ele está falando uma outra coisa. Olha aqui que ele fala assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Tem coisas que eu e você podemos fazer que não vão afetar Deus. Deus não pode ser afetado em nada, nem a Jesus, mas elas vão entristecer o Espírito Santo. Elas vão entristecer aquele que pode te ensinar todas as coisas. Elas vão entristecer aquele que pode te ajudar em todas as coisas, aquele que pode te consolar em todas as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta: se tem alguém, um ser espiritual, amém, amados? O Espírito de Deus, que pode te ensinar todas as coisas, que pode te trazer memória de todas as coisas, que pode te consolar de todas as coisas, eu não acho que você vai querer ele triste. Ou vai? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta bem a mão, pai ou mãe. Quem é pai ou mãe e ama os seus filhos? Quem é pai ou mãe e já não deu alguma coisa para os seus filhos quando podia dar porque estava triste? Ou cansado? Seja sincero, vocês são muito perfeitos. Você nunca nem passou da conta porque estava triste ou bravo com outra coisa? Não, graças a Deus então. Tem muita gente, graças a Deus. Quem está me entendendo aqui? Por que você está falando isso, pastor? Sabe por que tem gente que já nem escuta o Espírito Santo falar mais? Porque ele já nem está mais animado em falar. Ele tem sentimento. Quando você está feliz com alguém, você se empolga de falar. Quando você está triste, quem está aqui comigo? Vocês estão aqui ou não? Quando você está triste, já viu alguém triste? Alguém triste sai falando com todo mundo? O que Paulo está falando é assim, ó: o modo como vocês têm conduzido, o modo de andar, falar, ali tem outras descrições também, não é só isso. Esse é o fim de um texto que eu já ministrei, inclusive. Mas aquilo que sai da tua boca, principalmente, que mostra do que está cheio o seu coração, pode entristecer aquele que pode te ajudar. Olha para quem está do seu lado e fala: ai, ai, ai. Então as músicas que você canta, que é só música, né? Mas que tem essas letras bem bonitas. Você escuta, pastor? Não, só quando eu vou nos lugares e fico abismado. Eu já pedi em diversos lugares para desligar. Falo, não, isso eu não admito, me perdoe. Já fui numa loja uma vez que falei: querida, você é uma mulher, eu não consigo admitir, você é uma jovem, você não era meio jovem, uns 20 e tantos anos assim, 25. Falei, isso não é legal. Você quer que façam isso mesmo com você? Eu e a pastora numa loja de calçado. Falei, você quer que façam isso aí que está falando com você? Quem está aqui? Estou conseguindo fazer entender? Aquilo que você fala entristece o Espírito Santo. Talvez você não tenha consciência disso. Talvez porque você não está tendo tanta intimidade com o Espírito Santo. Você não sabe o que entristece ele, o que te alegra. Mas eu já estou te alertando. O que sai da tua boca pode entristecer o Espírito Santo. Amém, amados?
Amém, amados? Eu me lembro de um cenário, vou falar rápido isso. Eu me lembro de um momento que eu estava com meus amigos, assim, né, do esporte e tal, muitos anos atrás isso. E eu falei uma palavra que nem é um palavrão, nem nada, mas eu falei algo com eles depois de horas que a gente estava junto, e de tanto eles ficaram naquele linguajar daquelas palavras, sabe? Eu falei uma palavra lá uma hora, e eu senti na hora, o Espírito Santo estava comigo, que eu até consegui ministrar eles, falar algumas coisas, falar diversas coisas. No final, quando a gente estava indo pagar a conta numa churrascaria lá em São Paulo, eu me lembro que eu fui comentar um negócio, tal, de jogo mesmo, e eu falei uma palavra, não é palavrão, de verdade, porque eu não falo palavrão, graças a Deus, há anos, graças a Deus, nem sei quando foi a última vez que eu falei, né? Aí eu lembro que eu falei um termo assim, e eu me lembro que na hora o Espírito Santo fez assim, sabe? Tipo, não precisava usar isso, não gostei. Senti que ele ficou triste. Estão conseguindo fazer entender ou não? Dentro de mim, senti entristecer o Espírito Santo. Eu me lembro que na hora eu falei, perdão gente, o jeito de falar, como diz meu filho mais novo, né, o Josué estava para mim, pai, perdão é melhor que desculpa, né? É mais forte, né, pai? Eu falei, fale perdão. Que perdão também é muito de crente, não é, gente? A gente fala perdão para os outros, que a gente fala desculpa também, mas ok. Estou conseguindo me fazer entender? Só que só quem tem um relacionamento com o Espírito percebe aquela pequena coisa que você fala, o Espírito não gostou disso aí não. Quem está me entendendo? Sabe aquele amigo que você olha no olhar, você já sabe que deu ruim o jeito que você falou? Quem está me entendendo aqui? Né? Algo que você desenvolve com o Espírito Santo. Olha para uma pessoa bem bonita, ou com quem está ao teu lado mesmo, fala, cuidado com o que você fala. Olha para outra pessoa e fala, você pode entristecer alguém que pode te ajudar em tudo. Falar algo que me veio aqui pelo Espírito. Eu me assusto, de verdade. Amo a igreja, mas eu me assusto. Posso contar isso ou não? Quando alguém vem se aconselhar comigo, mente, e depois fala assim, pastor, eu estava com medo do que você ia pensar. Eu no meu ser, eu penso, meu Deus, a pessoa não tem temor do Deus, não tem temor do Espírito Santo, que pode ajudar, que pode fazer todas as coisas na vida dela, tem mais temor de mim, sou um molequinho, eu sou um moleque, tenho 41 anos, mas estou conseguindo fazer entender? Que não faço nada na sua vida, irmãos. Quem está aqui? O Espírito Santo pode ser entristecido. A minha postura no culto, nos lugares que eu vou, como eu vou agir, pode agir no... Quem está aqui? Por isso que às vezes você vê algumas coisas acontecendo num ambiente com outras pessoas completamente diferentes. Você vai ver uma pessoa que vai no culto e fala, meu Deus, Deus falou comigo. Deus não falou, quem falou foi... Mas você vê a postura, a sede, o desejo, a vontade. Você vê outros que você... mais uma vez. O mesmo Espírito, a mesma fonte de todas as coisas, o mesmo poder de mudar o mundo, o mesmo poder de transformação, ilimitado, disponível para todos nós. Uns acessam, outros não. Uns alegram ele, outros entristecem. Olha para quem está do seu lado e fala, fica igual as crianças. Vocês estão vendo as crianças lá, não? Ok. Não assim. Falei, vocês estavam gritando de alegria lá, tô brincando, né? Vai, ok? Conseguiu me fazer entender? Não, amados, deixa eu falar isso aqui, ó. A importância e a consciência que ele é uma pessoa que está aqui com vocês. Eu gosto muito de umas... Posso compartilhar isso? Rápido. Eu gosto de uma música que a gente cantou, mas a versão original, que é que o Espírito Santo deu para a pessoa, na língua que é cantada, essa música, Santo Espírito, como é que... Santo Espírito, és bem-vindo. Vamos provar o quão real. Como é que a gente canta, não é? Vamos provar, a gente canta outro jeito. Vamos provar o quão real é a tua presença? É isso que a gente canta? Ajuda-me a viver em tua presença, é isso? Ótimo. No original é assim, ó. Let us become more aware of your presence. Let us become more aware of your presence. Ou seja, nos deixa nos tornarmos, né, let us become, nos deixa a gente nos tornar mais aware, mais consciente, né? Aware, que tenha noção da sua presença. Que tipo assim, você é uma pessoa. Eu gosto dessas músicas que falam assim do Espírito Santo, porque eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, te amo. Eu também. E ele sabe. Eu gosto de uma música que fala assim também, eu não quero falar de você como se você não estivesse na sala.
Quando eu estou pregando ou falando com o Espírito Santo, eu sei que ele está, a pessoa do Espírito. Quem está me entendendo aqui? Não estou falando por nada. Tanto que às vezes você vai ver que eu desligo o microfone e fico falando sozinho. Quem aqui do altar sabe que eu volto as conversas. Vou, não vou, faço, não faço, né? Aí depois vou, faço, pergunto, o que nós vamos declarar agora? Qual é a declaração? Aí ele me fala alguma coisa ou não me fala. Eu estou tentando toda hora, ó. Quem está me entendendo aqui? Amém, amados? Olha para quem está do lado e fala, tenha consciência do Espírito Santo. Olha para quem está do lado e fala, ele também tem sentimentos. Vai, passa. Vou acelerar agora. O que nós devemos fazer, pastor? Ótimo. A ministração, Paulo falando sobre como era a palavra dele. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva porque ele era sábio, podia fazê-lo, né? Ele era judeu de judeus, educado, mas em demonstração de quê? Não entendi, de quê? E de poder. Por isso que a gente no culto, querido, eu ministro, mas eu deixo um tempo para quem ministrar? O Espírito Santo de Deus. Ele que tem que ministrar. Ele tem que ter liberdade no culto para que ele faça o que ninguém pode fazer. Toca as vidas, fala aos corações, fala coisas. Amém, amados? E poder, obviamente, tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter mudança. O testemunho verdadeiro é dado pelo Espírito. Eu sei que tem diversas pessoas que falam melhor que eu sei que, meu Deus, eu não tenho preocupação com isso, mas eu sei que eu tento falar o que o Espírito me fala, eu tento escutar o que o Espírito tem para falar, eu tento pregar aquilo que o Espírito me direciona. Quem está entendendo? Por isso que o efeito é maior, porque quem fala é o Espírito de Deus. Amém, amados? Aí tem um monte de gente que pensa, quem já saiu daqui e falou, o culto foi para mim, Deus falou comigo, né? Então, mas eu não te conheço. Não conheço todo mundo assim que eu posso fazer um culto que vai falar com todo mundo, é impossível, mas o Espírito sabe o que ele precisa te ensinar em todas as coisas, amém? Vai lá, quase acabando, ok, Atos 2,4, lê comigo, qual que é o desejo de Deus? Leia lá, todos ficaram? Segundo o Espírito lhes, estou no fim da palavra agora é de verdade, tá? Então vamos lá. O intuito de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Eu sou um templo. Todo mundo é um templo, né? Como diz o pastor Guti, uns são um templo, uns são uma catedral, outros são uma basílica. Tem diversos, ok. São um templo pequenininho. São um templo do Espírito Santo. O intuito é que eu seja o quê? Você fala cheio. Que eu seja o quê? Cheio. Então, Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, algo acontece. Tem um sinal que é do selo, da manifestação, tem denominação que chama de selo, né? Quando a pessoa ora em línguas. Orar em línguas é um sinal que você está cheio do Espírito. Eu me lembro, principalmente no meu começo, eu fui batizado no Espírito Santo assim, posso contar para você? Não, depois eu falo batismo, mas... Como eu orava em línguas no começo da minha vida? Só quando eu ficava orando muito tempo, falando muito tempo, e daí eu ficava cheio Aí eu orava em línguas. Depois de um tempo, graças a Deus, aprendi a andar em plenitude com o Espírito, posso orar em línguas a hora que eu quiser, mas no começo não era assim comigo. Eu gosto de ver as pessoas que já conseguem dominar as coisas, que eu falo, graças a Deus, está aprendendo a viver uma vida espiritual, porque eu não tinha isso, eu tinha que orar um tempão, daí de repente, virar, parece como... Dá para entender sim ou não? Alguém já viveu isso ou não? Né? Que no começo às vezes ia, graças a Deus, hoje em dia, então já é uma das consciências que eu sei que eu estou andando em espírito. Eu posso orar em espírito a hora que eu quiser. Né? Eu percebi que preciso, ora em espírito, não tem problema nenhum, graças a Deus. Mas é tempo que dá nas coisas, alguns amadurecem mais rápido, graças a Deus por isso. Estou conseguindo me fazer entender? Um dos sinais é orar em línguas. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. O que é cheio? Esse tempo não ser contido pelas coisas. Quando você é cheio do Espírito, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, nada mais tem graça. Eu nunca bebi, nem fumei, nem essas coisas, então eu não posso falar, mas eu posso te falar, não existe êxtase maior do que ser cheio do Espírito Santo. Como eu falei, quando aceitei Jesus, eu já fui cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que eu chorava e não sabia porquê, mas a sensação era boa, era choro, era algo. Alguém já foi cheio do Espírito Santo aqui? Né? Cara, não existe nada mesmo. Eu nunca usei droga, mas a maioria dos caras que usaram droga e outras coisas fala, estava com o próprio Judá, ele falou, o Satanás não consegue fazer nada, porque, né, só copia e é bem mais fraquinho do que Deus pode fazer. Né? Como diz ele, estou tomado. Gente, cada aventura que eu passei, não tem como contar no púlpito.
Mas ok, aleluia. Vai, próximo, último. De verdade agora. Como isso acontece comigo, pastor? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Uma das formas de eu ser cheio do Espírito Santo é ser o que a Bíblia fala de batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo já vem sobre mim. Ele vem pleno e completo, mas tem algo que a Bíblia fala de ser batizado no Espírito Santo, que é o que? Ser imerso no Espírito Santo. É como se eu pegasse um copo assim, quisesse que ele fosse cheio de água, eu posso derramar coisa aqui. Posso ou não posso? Mas eu posso também fazer o quê? Enfiar ele dentro de uma bacia e trazer ele batizado. Aí fica por dentro e por fora. Dá para entender mais ou menos o cenário, né? Batismo é isso, é imersão, é colocar-se abaixo, imergir. E olha o que aconteceu. Um povo já seguia João Batista, já estava ouvindo da história de Jesus, mas não havia ainda sido batizado no Espírito Santo. Leia comigo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes? Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Já tinham sido batizados no arrependimento de João, mas foram no nome de Jesus então. Ok, amados? Então foram para as águas de novo ali, ajustando. E impondo-lhe Paulo veio sobre eles e tanto falavam. Vou acabar com isso aqui, agora vou acabar o culto. Fica aqui comigo. Profetizar é falar das coisas de Deus. Profetizar é falar da vontade de Deus. Profetizar é falar do alinhamento dos céus. O único que pode falar das coisas do céu é aquele que veio do céu. Eu só consigo ter uma visão profética da minha vida. Eu só consigo ter uma visão profética do meu futuro. Eu só consigo declarar as coisas do meu futuro, perceber isso só pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Eu posso conhecer a Carol e profetizar um monte de coisa sobre a vida deles, mas nunca posso imaginar das coisas que Deus iria fazer. Vocês estão aqui comigo, amados? Na melhor expectativa, mas quem pode mostrar isso para ela? O Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, entrou no ambiente profético, querido, começa a profetizar. Entrou no ambiente de adoração, onde ali está a presença do Espírito, mesmo quem não é profeta, profetiza. São as sombras das coisas que acontecem. Agora, uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo, Deus me toma e eu posso profetizar. Eu posso falar. Quem está me entendendo aqui? Falar das coisas, viver as coisas, declarar sobre a minha vida, declarar sobre a minha família, declarar sobre os meus filhos, né? Às vezes, Deus me pega mesmo, eu profetizo, falo coisas que eu nem sei de onde o que foi. Só acontece pelo Espírito Santo. É óbvio que muitas coisas, isso eu posso falar, proféticas vieram. Por que eu mudei muito meu jeito de ministrar em muitas coisas? Porque muita gente sabe o que fez? Pôs a mão em mim, irmãos. Me transferiu um negócio, e eu não tenho dó disso não mesmo. Quando eu vou traduzir os outros, falar com os outros, falo, pode pôr a mão em mim, e eu pego tudo que tem. Não tem ruim com isso, falo, pode depositar aí, ó. Põe aí, ora aí e me dá. A Bíblia fala, Paulo fala, anseia a voz para transferir dons espirituais. Eu fui batizado no Espírito Santo assim, uma pessoa só segurou na minha mão e falou, adore a Deus. Não deu uns segundos, eu comecei a falar em línguas e nunca tinha falado, nem ouvido falar do que era falar em línguas. Quem pode dizer amém? Se eu receber esse dom, quantos anos eu não posso receber? Isso só acontece através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quer saber do seu futuro, quer ter convicção do seu chamado, quer saber se você está andando no lugar certo, no tempo certo? Pergunta para o Espírito. Teu pastor pode te ajudar, teu pai pode orar por você, alguém pode te abençoar, mas quem pode responder todas as coisas é o melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Quem vai te ajudar quando você estiver na necessidade lá fora não sou eu nem nenhum outro, a gente pode ser um auxílio, mas quem vai mover mesmo é o... Vamos colocar de pé? Posso contar mais um testemunho rápido? Posso ou não? Esse eu já contei, mas vou contar mais uma vez. Há alguns tempos atrás, olha só, ó como Deus ama as pessoas. Deus é amor. Mas quem age nessa terra é o Espírito. Tinha uma mulher que eu trabalhei muitos anos atrás, lá eu já contei esse testemunho.
Eu não sabia, mas eu estava um dia em casa e o Espírito Santo falou, liga para fulana, fala do meu amor para ela, fala algumas coisas para ela. Eu mandei uma mensagem do WhatsApp, liga não, né? Mandei uma mensagem do WhatsApp, falei, oi fulana, tal, Deus te ama muito, ele me incomodou em oração aqui, para eu mandar uma mensagem para você, ele te ama, falei um monte de palavra de bênção para ela, que o Espírito Santo, quem pediu para eu falar? Espírito Santo, estou vindo aqui para a fazenda, na metade do caminho, ela me liga chorando. Fabinho, você não acredita, trabalhei com ela lá em São Paulo, muitos anos, Fabinho, você não acredita, eu hoje recebi o meu diagnóstico de câncer, estou com câncer, fiquei perdida, não sabia o que fazer, quando eu olho no meu celular, tem uma mensagem sua dizendo que Deus se preocupou comigo, que eu vou viver, está viva, graças a Deus, tratou, sarou, quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Uma das forças que foi colocada, quem está aqui comigo? Para mostrar para ela que Deus existe nesse cuidado, numa luta, não é verdade, amados? Enfermidade e outras coisas, quem já enfrentou disso, enfermidade sabe como é difícil, e vocês estão aqui? Simplesmente porque alguém escutou o Espírito Santo, e eu só fui usado pelo Espírito Santo, mas o que eu estou querendo dizer é, o Espírito Santo que faz as coisas, quem está aqui? E fala de coisas do futuro, das coisas que, você precisa do Espírito Santo de Deus, irmão, mais do que você precisa de mim, de qualquer pessoa, você precisa do Espírito Santo de Deus, ele pode te ajudar em todas as coisas. Eu posso orar, profetizar, fazer as coisas, a gente faz nosso papel, eu não estou querendo dizer isso, mas tem alguém que você tem que ter essa consciência, que você não é só na igreja, em todo lugar que você estiver, ele está. Aqui, como eu já falei, tem sacrifício, tem glória, tem muitas coisas acontecendo, são outros fatores envolvidos, graças a Deus por isso, mas quem ministra tudo em todos é o Espírito Santo de Deus, é um mesmo Espírito que opera tudo em todos. Vamos orar? 3 orações rápidas, perdão pelo horário, em nome de Jesus, tá? Eu não costumo passar tanto, ultimamente tenho passado um pouquinho, me perdoem, empolgado de conferência e das palavras que Deus tem dado, mas eu espero que o Espírito tenha falado com todo mundo. O Espírito Santo de Deus é um vento? É um vento? Não, é uma força, é uma que quer interagir com você, quer falar com você, quer estar do seu lado todos os dias, nunca te deixa, jamais te abandona. Quero fazer alguma sequência de orações rápidas. Primeira, vamos orar se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou está aqui pela primeira vez, ou está afastado dos caminhos do Senhor, você que está me assistindo, quem sabe pela internet. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus é que te direcionou a assistir isso. Eu quero te conduzir numa oração, vou pedir para a igreja repetir aqui comigo em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, te declarar como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. Também libero perdão para todos que erraram comigo. E te peço, Espírito Santo, me ajuda e me ensina a viver a tua vontade. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar. Pai, abençoa essas vidas em nome de Jesus, guarda cada um deles, move de forma sobrenatural, traz as transformações que são necessárias, coloca pessoas próximas dessas pessoas. Se alguém aceitou Jesus, não mora aqui na fazenda, se você mora aqui na fazenda, vem aqui na nossa igreja na Bola de Neve, procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia, por favor, em nome de Jesus, né? Conversa com o pastor, fala, aceitei Jesus, fica mais fácil para você ir, tá ótimo, não tem problema. Você tá aqui, nos deu a oportunidade de a gente conhecer depois do culto, né? Aqui na cantina o pessoal recebe vocês aqui, tem um cafezinho, um suco, os líderes vão estar aqui, deixa a gente conhecer em nome de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, em nome de Jesus, amém, amados? Não, pastor, eu vou lá para a minha igreja, era de outra igreja, volta, queridos. Você tem coisas que, né, ficaram para trás, vai lá, conversa com seu pastor.